gente. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio e a honra que o Senhor está nos dando e podermos estar hoje aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. A minha oração, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem. Nosso coração está aqui escancarado, Senhor, estamos dando espaço total ao Senhor, para que a ação total do Senhor venha sobre as nossas vidas. Te agradeço por cada homem e mulher que está aqui. Eu oro para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina, Pai, os olhos dos nossos corações, para que saibamos qual a esperança do Teu chamamento, a riqueza da glória na herança dos santos, a suprema grandeza do Teu poder, Senhor. Poder esse que habita em cada um de nós e que opera também através de nós, Senhor. Que possamos compreender essa verdade de maneira tal que nós vamos vivê-la, Pai, incandescendo as trevas por sermos luz e, Pai, dando gosto nessa terra, porque somos sal dessa terra. Muito obrigado pela ousadia, me concede ousadia para falar e também que os meus irmãos tenham ousadia para pôr em prática tudo aquilo que eles vão ouvir hoje à noite, tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje à noite, Senhor. Por isso eu te dou graças, eu te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala com o irmão que está do teu lado, diga para ele shalom, meu irmão. Valeu, gente, obrigado. Fala do outro lado também aí, vê aí, se ele não se falou. Diga shalom. Tá, glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa que você atendeu um chamado. Fico muito feliz por isso. Glória a Deus. Coisa boa. Pensei que hoje ia ter menos pessoas, mas graças a Deus, feriadão desse, né? Muita gente aí aproveitando a praia, a aguinha salgada, onda, peixe e camarão. Muito bom. Enfim, eu tenho algo para tratar com vocês hoje à noite. A gente vai conversar um pouco. Acredito que vai ser uma noite de ensino. Nós falamos no domingo passado, nós demos início a um ensino sobre oração, a prioridade da oração. E aí, quando hoje pela manhã eu fui ouvir a meditação diária do pastor John Kennedy. Vocês conhecem ele? Tem lá, todos os dias, 7 da manhã, está saindo no canal do YouTube lá, uma meditação. E ele falou hoje sobre oração, sobre uma arma poderosa que é a oração. E aí o Senhor me incomodou, de fato nem incomodou, falou comigo para que eu falasse novamente, ou desse continuidade àquilo que nós tínhamos ouvido, né, na semana passada. Nós falamos sobre Hebreus capítulo 11, verso 6, vou só te colocar aqui em um contexto, onde nós falamos que é necessário, Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. E nós tocamos no assunto de fé, tratamos da necessidade, é necessário que nós nos acheguemos a Ele. E aí nós fomos para Hebreus 4, verso 16, que fala, acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E aí eu toquei que não é só apenas chegar ao trono da graça com uma lista de pedidos, mas chegar ao trono da graça para conhecer aquele que está no trono da graça. Que uma vez que eu conheço Ele, uma vez que eu tenho um relacionamento com Ele, que é o nosso Deus, nós teremos tudo. Ele vai nos suprir em todas as áreas. A gente viu isso nos apóstolos, né, do princípio, eles não iam atrás das coisas. Por fim, Jesus foi quem fez, falou, né, nada pedis em meu nome até agora, pedis e você vai ser concedido. Ou seja, eles estavam lá, tinham tudo, todo o suprimento, tudo que precisava, chegava, já tinha, não faltou nada. Pessoas chegaram para abençoar, em outras palavras, eles estavam com o abençoador. E aí nós falamos também sobre Moisés. Quando Moisés foi retirar o povo do Egito, o Senhor deu uma ordem, ele disse, eu diga quem você é, ele disse, diga que o eu sou me enviou. Mas Senhor, como é que eu vou fazer? E aí tem o eu sou o que sou, ou seja, Moisés, eu sou tudo aquilo que você precisa, que aquilo que você precisa que eu seja. Ou seja, ele estava dizendo a Moisés, rapaz, você não vai precisar de nada, vá comigo, não vai te faltar nada, não vai faltar graça, não vai faltar poder. E aí, por fim, a gente foi falando um pouco sobre a lista de pedidos, né? Tira a lista de pedidos, gasta um pouco tempo na lista de pedidos e entra numa lista de adoração, melhor dizendo, de uma lista de comunhão com o Senhor. Não vou nem chamar de uma lista, né? De um momento, não, de um tempo de comunhão. Mas você sabe que a oração você sabe que a oração e a lista também faz parte da oração?
Não é para nós estarmos, eu entendo pelas Escrituras que a gente não precisa estar com muita ênfase nessa lista, só aparecer diante do Senhor com pedidos. Mas o Senhor nos deu ferramentas para isso. Isso não é errado. Agora tem uma outra área da oração, hoje eu vou falar sobre ela, inclusive Mari ministrou, acho que o mês passado aqui, sobre a oração em outras línguas. É uma oração que eu posso dizer a você, como eu vou usar a mesma expressão que eu usei na meditação, e onde diz, é uma arma de longo alcance. Quando ela atira, não mata, traz vida. É uma arma que produz o seu efeito e alcança os resultados. Este é o poder da oração. E a oração em línguas faz parte desse armamento, dessas peças, como eu posso dizer, como é que eu posso usar a expressão aqui, dessa ferramenta que nós temos, que é a oração em outras línguas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1, nós vamos começar por lá. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Enquanto você abre aí, eu não sei se você já observou, mas em canto nenhum na Bíblia você vê Jesus falando em outras línguas. Você já viu Jesus falar em outras línguas? E às vezes não. Quando eu dou aula no Rema, inclusive terminei uma matéria agora sobre as manifestações do Espírito Santo, e uma das perguntas dos alunos sempre acontece: por que Jesus não orou em outras línguas? Há um questionamento, né? Até que isso também se torna até um bloqueio para algumas pessoas, porque elas acreditam porque Jesus não fez, eu não preciso fazer. Só tem um detalhe. A Bíblia diz no Evangelho de João, você não precisa abrir, deixa aí em Atos capítulo 1, Evangelho de João capítulo 14, verso 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Palavras do nosso Senhor Jesus. Como eu posso te esclarecer isso? Quando a gente olha para a vida de Jesus e vê que Jesus não fala em outras línguas, é porque a dispensação do Espírito Santo começou após Jesus, após a morte e a ressurreição dele. Uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: eu vou para o Pai e vou deixar um outro Consolador, que vai estar para sempre contigo. E ele, nesse texto que nós lemos aqui em João, ele fala que o Espírito Santo vai vir sobre aqueles que são nascidos de novo. Aí você me pergunta: mas espera aí, pastor, mas lá na antiga aliança, os profetas, reis, sacerdotes, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre eles. Verdade, vinha também sobre os artífices, ou seja, aquelas pessoas que iam fazer as coisas para o templo, os detalhes, Deus inspirava ele, o Espírito vinha sobre, mas eles não falavam em línguas, porque não existia um novo nascimento, eles não tinham o Espírito Santo dentro, como hoje eu e você temos. Então, essa dispensação que nós estamos, é aquela que nos capacita a podermos falar em outras línguas, a fazer esse tipo de oração. Então, é por isso que Jesus não ora, porque não vimos Jesus orando, e você pode observar que nenhum dos discípulos, até que se cumprisse a promessa do Pai, orava em outras línguas, e eles estavam do lado de Jesus. E vimos que precisou, ele primeiro, a Bíblia diz que Jesus, depois que voltou e apareceu aos discípulos, soprou o fôlego de vida, e foi naquele momento que eles nasceram de novo. Aí sim, depois daquilo, Jesus passa uns dias com ele ainda, vai para lá, e diz: espera em Jerusalém, que a gente vai ler agora. E aí os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, você abriu em Atos, capítulo 1, verso 4. Jesus, falando com os discípulos, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pula para o versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que a gente enxerga já aqui? Jesus fez uma promessa,
diz, espere em Jerusalém. É um outro bloqueio. Tem um livro que eu queria indicar a vocês. Eu não sei, cadê Lucas? Não sei se tem no Verbo Shop, o livro Línguas Depois de Pentecostes. Um livro espetacular, gente. E aí ele pontua 4 tópicos nele ali, acerca de algumas pessoas que bloqueiam o falar em outras línguas, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Porque quando a gente fala em falar em outras línguas, gente, não é o batismo do Espírito Santo. Falar em outras línguas é a evidência que nós somos batizados com o Espírito Santo. Ok? É como se, para que as pessoas vão saber que eu fui cheio do Espírito Santo porque eu falo em outras línguas. É mais ou menos não. É isso aí. Então não é. Mas aí existe um bloqueio, porque Jesus diz, esperai lá em Jerusalém. E tem muitas pessoas que estão esperando para que esse cumprimento aconteça, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Jesus mandou esperar. Eu geralmente, inclusive na aula que eu estava dando agora, eu estava explicando lá, foram 6 pessoas, 6 alunos do Rema foram cheios do Espírito Santo lá, em uma das noites. Eu dizendo assim, e muitos deles foram libertos exatamente por isso, porque estavam esperando para que do céu viesse. Eu digo, não, você precisa crer. E eles estavam nessa expectativa. Jesus mandou esperar. Aí eu fui e disse assim, beleza, Jesus mandou esperar e disse onde? Então vá para Jerusalém. Esperai, pois, em Jerusalém. Então, se é para esperar, a gente tem que ir para o lugar certo também, para não decepcionar nosso Deus. Mas não tem que esperar, meu irmão. Nós já fomos, já temos, a promessa já se cumpriu, Atos capítulo 2, e eu quero ler com você, Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2:1, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120, uma média de 120 pessoas estavam aqui. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos, verso 4, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse aqui foi o cumprimento da promessa. E, gente, não foram muitos dias depois que Jesus disse que aguardasse. Aqui, se você fizer um cálculo de matemática, vai dar entre 10 a 12 dias o tempo médio em que as pessoas esperaram para serem cheios do Espírito Santo. Se você depois, com mais tempo, eu poderia falar isso com você, mas não dá para falar isso, mas foi uma média de 10 a 12 dias depois que Jesus disse, permaneça na cidade. Eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a ênfase para o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Por que foi que eles foram falar em outras línguas? Porque foram cheios do Espírito Santo. Amados, isso é para mim e para você. Ser cheio do Espírito Santo, algumas pessoas podem pensar, não, isso é para ministros, para pastores. Não, gente, é para todo filho de Deus. Eu vou dizer assim, é para o discípulo de Deus. Você é discípulo do Senhor? Então é para você, meu irmão. Nós vamos ver algumas coisas que são maravilhosas quando nós estamos orando em outras línguas, coisas que acontecem, que nos edificam. Nós praticamos, eu vou até citar algumas coisas que acontecem aqui na igreja, porque é importante a gente saber disso. Nós estamos com a ferramenta na mão, ferramenta poderosa, e não estamos usando essa ferramenta. Por quê? Porque falta de conhecimento. Recentemente chegaram umas pistolas lá no quartel, umas Glocks semiautomáticas, lindas. É um negócio, é porque eu gosto de arma. Linda a arma. Uma Glock e um fuzil também, novo. Rapaz, eu peguei num bicho assim no fuzil, e olha que eu sou um profissional da área, né? Eu tive que passar pelo treinamento para eu pegar, desmontar, abrir e fechar, porque é poderoso. Agora, um fuzil seguro, uma pistola segura. Segura, quando a gente diz, é boa. Mais fácil de entender. E aí, eu tinha aquilo na minha mão, e eu olhava assim, meu Deus, eu não sei para onde vai. Quer dizer, eu sabia mais ou menos, mas assim, não como deveria. Porque eu precisava passar por uma instrução, eu precisava aprender. Então, muitas vezes, muitos de nós temos a oração em outras línguas ao nosso dispor, meu irmão. E a gente não está usando disso.
Nós estamos numa igreja, meu irmão. Eu não canso de dizer isso. A gente não está num clube. Você não está aqui para ouvir coisas naturais. Nós estamos aqui para ouvir coisas sobrenaturais. E oração em línguas é para mim e para você. E são coisas sobrenaturais. Foi uma promessa que Deus já fez e cumpriu. Só basta a gente receber. Como eu recebo, pastor, o batismo com o Espírito Santo? Crendo do mesmo jeito que você recebeu para ser cheio, ou para nascer de novo. Interessante. Chegou uma pessoa, infelizmente chegam de todo tipo de pessoa, e disseram assim, que a igreja Verbo da Vida, eles pegam as pessoas, levam lá para uma salinha e começam a falar, e ensinar eles sobre outras línguas. Como falar em outras línguas. Aí eu disse, é mesmo, rapaz? A gente ensina, tem razão. Como é que a gente ensina? Como é que a gente faz? É feito em inglês? I am, you are, he, she, it is. Vamos lá, I am, decore. Não é assim, não se ensina o falar em outras línguas. É uma evidência de que nós somos cheios ou batizados com o Espírito Santo. Ou seja, que Ele veio sobre nós. Inclusive, é um outro impedimento para algumas pessoas. Porque alguns travam dizendo, epa, o Espírito Santo já está em mim, então eu já estou cheio. Ó o dedinho. Tá não, porque os discípulos aqui, quando estavam com Jesus, já eram nascidos de novo. Jesus diz, aguarda até que sejam cheios do Espírito Santo. Eu posso estar quebrando um monte de vaca sagrada, a gente chama vaca sagrada, são culturas, são ideologias, planos, projetos, falta de conhecimento, a verdade é essa aí. Mas eu quero mesmo que você saia daqui liberto. Como é, amor? Ensinamentos, obrigado, meu amor. Essa mulher é uma providência, ela chegou, vou arrumar um serviço da aeromoça para ela, mas viaja, meu amor. Fica assim não, seu marido fica com saudade. Enfim, voltando. Quando a gente fala em outras línguas, ou seja, depois que somos cheios do Espírito Santo, que para sermos cheios precisamos ser nascidos de novo, todos nós que somos nascidos de novo, pronto. A condição necessária é nascer de novo, aí depois a gente recebe no Espírito Santo, a gente começa a falar em outras línguas. Eu vou te falar alguns benefícios de falar em outras línguas. Número 1, Judas capítulo 1, diz assim, edificando-os a vossa fé santíssima, edificando a vossa fé, Judas capítulo 1, né? Edificando a vossa fé santíssima, orando em outras línguas, ou orando no Espírito. Presta atenção, quando é orando no Espírito, é a mesma coisa que está dizendo, é orando em outras línguas, ok? Porque não é uma forma didática, como eu disse, hoje é uma noite de ensino, a gente está aprendendo algo, mas a gente também vai praticar algo hoje à noite. Então Judas fala sobre isso, então nós edificamos o nosso espírito. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 14, 2, na Almeida Revista Atualizada. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Nessa oração em línguas nós estamos, ninguém entende essa oração em línguas, nem nós, Deus pode até nos revelar alguma coisa, a gente vai falar já sobre isso, mas não entendemos, é mais ou menos assim, uma linha direta entre nós e o Senhor. Certa vez eu vi um testemunho é um documentário de um camarada que foi num campo do exército, e lá ele entrou no alojamento, ele estava escrevendo alguma coisa, e ele entrou no alojamento do general lá, o fechadão lá, o top. E aí quando entrou tinha um telefone vermelho. E ele perguntou, para que é esse telefone vermelho aqui? Ele disse, não, aqui é o seguinte, se eu precisar tomar uma decisão imediata, que ela é muito séria, e essa decisão ela tem que ser tomada em acordo com o presidente dos Estados Unidos, esse telefone vermelho é o meu contato direto com ele. Então ele tinha aquela opção, o general de guerra tinha a opção de ligar direto para o presidente dos Estados Unidos. Gente, a nossa oração, ou a oração em línguas, é o nosso contato direto com o Pai. A gente não tem que se preocupar com isso. Ele, eu e você. Mas peraí, pastor, eu estou falando. Se eu não entendo, como é que eu sei o que eu estou falando como é que eu sei o que eu estou falando com isso? Com ele. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que acontece? A nossa mente ela não vai entender, meu irmão.
mas o nosso espírito está orando de fato. Quem jogou chimbra, bola de gude, vai saber o que eu estou dizendo. É na vera. Quando eu estou orando em outras línguas, é na vera. É Deus, é eu falando com Deus direto. Ninguém entende, ninguém compreende, mas é um contato direto meu e com o Senhor. Mas Judas, nós vimos, edifica o nosso espírito. Por que que edifica o nosso espírito, pastor? Porque nós estamos exercendo fé. Lembra de domingo, Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que nós creamos que Deus existe e que Ele se torna galardoador daquele que o busca. Então, a oração normal, que imagine, você está orando, está aqui, Senhor, obrigado, não tem ninguém respondendo. Eu te dou graça no teu quarto, está ficando doido, falando sozinho. Não, isso é fé. Oração em línguas também é fé. Então, quando eu estou orando em línguas, o meu espírito está ficando edificado, e aí eu vou amadurecendo, e eu vou crescendo. Outra coisa, outro benefício de falar em outras línguas, 1 Coríntios 14, 16 e 17. Olha que maravilha. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16 e 17. E se tu bendizes apenas no Espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dá bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. Quando eu oro em línguas, eu dou bem, graças a Deus. Você já percebeu quando o grupo de música começa a dizer assim, olha, começa a orar em outras línguas, salmodiar, fale algumas coisas ao Senhor. Gente, isso é inspiração do Espírito. Nós não estamos aqui para cantar, nós não somos um coral, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Não somos coral. E se fosse, tinha que todos passar pelo meu crivo de cantor. Brincadeira. Só para quebrar um pouquinho, porque no ensino fica mais quieto um pouquinho. Mas, nós não somos um coral. Mas a Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Eita glória. Eu dou bem, graças a Deus. O meu espírito é edificado. Olha que coisa boa. Tem outra coisa. Isaías capítulo 28, verso 11 e 12, a Bíblia diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao que disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Falar em outras línguas, nós oramos, é como um refrigério para nós. Mais uma vantagem de nós estarmos orando em outras línguas. E deixa eu dizer uma coisa para você. É tão de fé, oração em línguas, que eu vejo muitas e muitas vezes. Pronto. Esses dias eu estava indo dar aula em Monteiro, e eu saía daqui 5:30 da tarde, chegava lá 6:30, 1 hora de viagem daqui para lá. E todos os dias não, de 7 dias que eu fui, acho que 4, eu fui sozinho. E aí um dos meninos, pastor Ildinho, chegou para mim e disse, pastor, por que o senhor vai só? Eu digo, rapaz, eu vou orando 1 hora e volto orando outra hora. E teve dias de eu ir 1 hora, 2 horas de oração e não teve um arrepio. Nada. Mas a gente só percebe isso depois. Estamos sendo edificados. Aí quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, tem uma decisão para tomar, ou precisa de uma inspiração da parte de Deus, aí aquele resultado, daquele tempo de dedicação, flui. Aí a gente usufrui daquilo que Deus tem para nós. Então, a oração em línguas, ela é um refrigério, um descanso para nós. Outra coisa, quando nós oramos em línguas, nós estamos intercedendo. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui é uma prática que nós temos constante aqui na igreja. Quase não. Todos os cultos que eu estou ministrando, eu digo, igreja, curva a tua cabeça e passará em outras línguas. Já percebeu isso, né? Ou você só curvou a cabeça e foi interceder no sono? Brincadeira. Não, nós estamos parando ali para interceder. E aí me chamou a atenção um testemunho que eu vi esses dias. Eu estava estudando e ouvi. Fernando Leal contou um testemunho de que ele estava
em Caruaru, ele não era casado, morava com os pais ainda, e ele contou um testemunho de que teve uma tarde e noite, já era noite, uma noite lá, em que ele foi orar, e ele sentiu uma inclinação no espírito de começar a orar em outras línguas pelo pai dele. E ele começou a orar, e aquilo incomodando, porque quando a gente está intercedendo, não é nem incomodando, a gente percebe aquele peso de angústia que a gente está vencendo aquela barreira. A gente fica forçando até que aliviou. E ele disse que começou a orar, e percebendo aquele peso de intercessão, o pai dele era caminhoneiro, e aí depois, passado o tempo, né, um dia, ou sei lá, ou foi à noite, ele não detalha isso daí, mas ele disse que ligaram para o pai, e o pai contou uma história, aí ele perguntou, pai, que horas isso aconteceu? Tal hora, ele olhou, foi a hora que ele estava orando em outras línguas, um camarada foi roubar o caminhão do pai dele, botou uma arma 2 vezes na cabeça dele assim, e disparou, tuf, e pinou as 2 munições, não disparou, pinou as 2 munições, e ainda disse que o bandido olhou e fez, quem é esse grandão atrás de você? Meu irmão, oração em línguas é assim, a gente intercede sem nem sequer saber por quê, nem para quê, mas a gente faz. Quantas vezes, meu irmão, eu até recentemente fui acordado e eu percebi que era para orar em outras línguas. Eu só estranhei uma coisa, foi muito rápido. Digo, será que foi um livramento? Meu Deus, eu não sei o que foi. Irmão Reagan conta um testemunho de Kenneth, irmão Reagan pai. Ele estava orando pelo filho dele, num dado momento do dia, e o filho dele estava no exército. E ele, lá nos Estados Unidos, pelo menos eu vi em filme, ainda não fui lá, mas eu vou, viu, Carla, também, viu? E aí, eu ia passando, irmão Reagan ia numa moto, naquelas coisas que dá no desfiladeiro, assim, embaixo. Aí disse que quando girou a moto caiu assim, ó, ele ia caindo. E o pessoal que vinha com ele, viu que como se a moto subiu sozinha, assim, e ele se apoiou de novo. Quando eles pararam a moto, disse, mas rapaz, tem um povo lá em cima, desse jeito, ele dizendo, os amigos dele disseram, rapaz, o povo lá de cima gosta de você. Ele fez, eu tenho certeza que o meu pai estava nesse exato momento orando por mim. Ele pegou a moto, estabeleceu e foi dito e certo. Quando ele foi saber do pai, o pai tinha orado. Olha que livramento, meu irmão. Você pode estar dando livramento, ajudando em livramentos para outras pessoas. Livramento de mortes, cura, gente, está acontecendo. Pessoas estão naquele estado terminal e Deus inclina, acorda. Então vou te dizer, acorde de madrugada, não tenha medo disso não. Mas pastor, eu vou trabalhar no outro dia. Não tem problema, eu vou dizer a você, nunca esqueci. Minha primeira experiência, quando eu fui cheio com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, eu lembro que, primeiro, que eu só falava lava, só ficava dizendo isso. Eu passei a noite todinha orando assim. E no outro dia fui trabalhar disposto, que parecia que eu tinha dormido a noite toda. Nunca vi um negócio aquele. Eu gosto muito do soninho da tarde, naquele dia nem um soninho da tarde eu tirei. Estava bala. Então se o Espírito Santo te acordar, meu irmão, obedeça esse comando. Você pode estar salvando a vida de alguém. Deus está te usando para alguma coisa, então esteja pronto. Senhor, eis-me aqui. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. Me acorda de madrugada. Eita, e se ele te acordar, ó, ele é desejoso disso, ele está procurando, a Bíblia diz que ele procura gente adorador, ó, querendo que ore, acorde não, eu gosto de dormir tanto, brincadeira, mas, além da oração em línguas ser algo que que nós somos, que intercede, ou seja, com todos esses benefícios, nós também precisamos entender como o fluir do Espírito acontece aqui dentro da igreja. Porque você já viu, muitas vezes, a gente vai ler agora 1 Coríntios capítulo 14, quase todo ele, quer dizer, eu vou pontuando, vou pulando os versículos aqui, mas a gente vai ver as instruções do apóstolo Paulo, de como nós devemos agir aqui dentro da igreja. Porque imagine só, se eu subo aqui e começo direto aqui, só orando em outras línguas. Acho que todo mundo não. Quem entende um pouquinho vai ficar lá, vai dizer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, meio que inocente, falta de conhecimento, mas a Bíblia explica tudo isso e como nós devemos agir. Porque uma outra coisa bem interessante, as pessoas disseram, já me questionaram, não foi uma ou duas pessoas não.
pastor, me diga uma coisa. Como é que está todo mundo na igreja, orando em outras línguas, que a gente vai ler um texto que fala sobre isso, e um indouto ou um visitante, um que não conhece isso ainda, como é que ele vai entender aquilo que está dizendo? Então a gente não pode estar orando em outras línguas. Olha, meu irmão, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas enchermos com o Espírito Santo. E como é que faz isso? Orando no Espírito. Então essa é uma das maneiras. Então tem momento que a gente está ali. Agora, claro, que a gente não vai ficar naquilo ali, senão o indouto vai ficar, ó. Mari, eu lembro que Mari, quando ela ministrou, ela falou de uma colega dela, acho que é uma colega de trabalho, né? Eu vou lá na igreja de vocês. Aquele povo vai começar a falar aquelas coisas estranhas que a gente não entende. Porque tem gente que fica assustado. Mas por que fica assustado? Falta de conhecimento. Aí Paulo dá umas instruções e nós vamos aprender também sobre essas instruções em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui ele está se referindo ao capítulo do amor, que é o capítulo anterior, 13, e ao capítulo 12, que está se referindo às manifestações do Espírito Santo, que são 9. Depois você faz o remo e vai descobrir isso aí. Mas, não, eu também posso te dizer depois, pelo menos às 9, né? Mas vamos lá. Versículo 2, ele diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o que acontece? O verso 5, daqui a pouco eu comento. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. A gente já aprende que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que vocês devem falar em outras línguas. Ou seja, vocês devem ser cheios do Espírito Santo e continuar falando em outras línguas, orando em outras línguas. Ele está dizendo isso aqui. Continua lendo. Aí ele vê, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. E olha um pouquinho para mim agora. Aqui Paulo já está começando a sinalizar, mais na frente detalha mais, mas já está falando sobre línguas e interpretação. Muitas vezes, você já deve ter observado aqui na igreja, que pelo menos quando eu vou orar em outras línguas, eu já faço logo um sinal para o grupo de música aqui, porque eu já sei que vai vir. E aí, a oração em línguas, ela se destaca. Eu começo a falar mais alto, chamando a atenção. Entenda bem, entre aspas, tá? Eu começo a falar mais alto. Por quê? Eu percebo que aquele momento, o Espírito Santo está me inclinando e que uma palavra vai vir para a edificação. Porque a oração em línguas, junto com a interpretação, ela dá uma profecia, que é um dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, fala que ele só acontece com um fim proveitoso e quando Deus quer. Ok? Esse aí é um dom do Espírito de manifestação que acontece e depois a gente vê sobre isso. Mas, ele fala, primeiro, se tem alguém que vai falar em línguas com ênfase ou com destaque, este tem que interpretar. E como é que eu vou interpretar? Pela fé. Geralmente a mesma pessoa interpreta as línguas. Mas pastor, pode algum outro interpretar? Pode. Quer ver craque nisso era o pastor Bandi. Ele orava em línguas e botava o microfone para a Mama Jen interpretar. Eu disse, bonzinho, a gente não conhecia, menino, bonzinho, pega e bota a mulher para interpretar. Eu oro em língua e te vira. É como se eu pegasse o microfone e toma, Elisângela, vai, diz. Meu Deus, pastor, como é que isso acontece? A gente vai ver aqui. As pessoas, um ora, o outro interpreta. É normal e é possível. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveita, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. E assim, ele fala, como sons e instrumentos, eles têm que ter sentido. Verso 10. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse não há. Há sem dúvida
muitos tipos de vozes no mundo e nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim. Assim também vós. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons do Espírito, como eu já falei, servem para, sim, a edificação e o crescimento tem um fim proveitoso. Paulo está dizendo aqui, olha, você precisa buscar isso daí para que a igreja cresça. Então, os dons e a língua, a oração em línguas e a interpretação, eles são para nossa edificação na igreja. Então, ela acontece na igreja para que cresçamos. A gente não tem que estar, gente, tomando só leitinho. Tem que ter o caldo grosso mesmo. E isso, vou dizer a você, é mistério. Para muitas pessoas, esse mistério já foi revelado. Só estou te trazendo uma instrução, porque a gente pratica muito aqui na igreja. Eu vou ver se der certo. No próximo domingo eu vou falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Aí você vai ver. Quantas coisas que a gente pratica, mas rapaz, por que esse povo corre? Como é que a pessoa cai? Como é que isso aqui acontece? Por que ela fala isso aqui? Por que o pastor sabe a minha... Quantas vezes, meu Deus, eu já ouvi de gente que leva um convidado, se você contou a minha vida ao pastor, eu nem conheço. Isso aí é uma palavra de palavra de sabedoria. É uma dos dons do Espírito. Mas vamos continuar aqui. Verso 14. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ou seja, minha mente fica infrutífera, mas eu preciso orar com o espírito e com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Dani hoje, ela cantou uma parte, canta em português, que é a nossa letra que a gente cantou aqui, e também canta em outras línguas. E deixa eu te dizer uma coisa, não é traduzindo a música. Teve um amigo meu, amigão mesmo, gente boa, de fato um paizão para mim. E no início da fé dele, ele conta que quando a gente estava numa reunião, ele disse, vamos cantar em outras línguas. Aí tinha aquela música, salvo me engano, a música era aquela, aleluia, aleluia. Não vou cantar mais não. E ele começou, não é isso. Nós podemos salmodiar, cantar, mas não é copiar a letra ou traduzir a letra, aleluia, em línguas. Isso não existe. E ele conta nisso, mas porque foi na ignorância, a falta de conhecimento dele. Hoje não, eu brinco com ele, rapaz, já é macaco velho, agora não faz mais efeito não. E ele só ri com isso, ele brinca com isso. Mas canta com o espírito, canta com a mente, e nós devemos estar fazendo isso sim. Verso 16. E se tu bendizes apenas em espírito, como dirá um indouto? Olha, como dirá um douto, amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes, porque de fato dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Ou seja, se eu só falasse em línguas, o vizinho, um amigo, um conhecido, quem não entende, quer dizer, ninguém ia ser edificado, porque não tem que ter interpretação. Versículo 19, é o que Paulo diz, contudo eu prefiro falar na igreja 5 palavras no meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Mas, verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, serem crianças no quanto ao juízo, serem homens amadurecidos. Na lei está escrito, não, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, aí, um tem salmo, o outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Quando estamos cantando, salmodiando, é tanto que quando o grupo de música, quando eles estão cantando, o que acontece? O pessoal se prepara, gente, para vir para cá. Eles não sobem aqui, existe um repertório que muitas vezes eu já vi, que lançam, acho que para o culto de domingo, lança na terça, na segunda, já para as pessoas ir pegando a música, mas só que para eles dizerem aquele repertório, tem que gastar um tempo em oração. E é por isso que muitas vezes eles estão cantando, pronto, hoje pela manhã, quando o Carlos ministrou pela manhã, cadê a cantora? Olha ali, ó,
Bia, né? As músicas que ela cantou e ela não combinou com ela. Foram conectadas com a mensagem que foi dita. É por isso que acontece muito aqui, de eu subir aqui e me engajar, pegar junto com o louvor, porque eles estão se preparando. Então, às vezes eles vêm tão cheios, começam, vamos lá, bro, bebê, mas eu sei que a igreja fica parada. Só alguns que têm maturidade, que conseguem já está em línguas, vamos pegar junto, vou orar em línguas, mas senão fica todo mundo perdido, até que eles falem português, ou comecem a cantar em português, aí começa a fluir, depois que fluir, fica mais fácil, então eles vão cantar, de modo que os salmos, os hinos, as orações, seja para nossa edificação. Você não veio aqui hoje para cumprir tabela, você veio para ser edificado. Eu vim para receber algo da parte de Deus. Do mesmo jeito que eu estou te ensinando, Deus está me dando revelação. E olha que eu estudei isso agora, dei aula disso agora. E Deus vai me dando revelações. E aqui, imagine você, estamos juntos, melhor dizendo. Nós dois. Versículo 20. Nós dois não, nós todos. Tem mais de 200, eu não posso dizer. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mesmo a oração em línguas, tendo a oração e a interpretação, só pode, a organização que a Bíblia está nos ensinando, 2 ou 3 no máximo. Não dá mais. Se eu vou aqui, eu oro, interpreto, pastor Edinho ora, interpreta, Elisângela ora, interpreta, pastor Joab ora, interpreta, aí vem, sei lá, a irmã Risoleide ora, interpreta, não pode. No máximo 3. Mas por quê? Porque senão fica desordem. Já aconteceu várias vezes isso aqui. Às vezes eu oro, interpreta, aí alguém, um menino do louvor, ora, interpreta. Uma vez ainda no outro prédio, nunca esqueci disso, estavam eu, Jânio e Saulo Stan, é o irmão dele. Eu, Jânio e Saulo. Aí eu subi, orei, interpretou, depois foi Saulo, depois foi Jânio. Cada um com uma língua. Então os 3 no máximo. Então Paulo está nos instruindo. Só tem que orar e interpretar assim. 2, no máximo 3. Ordem no culto. Pastor, e se subir o quarto? Aí o mais antigo, no militarismo é o chefe, vamos chamar, vai ter que dizer, stop, pare. Aí, se for eu vou dizer. Tá bom, só até aqui. Por quê? Ordem no culto. Perceba que Deus não deixa nada solto, gente. Deus nos dá ferramentas e diz como usar essas ferramentas. Não simplesmente joga para nós e te vira, menino, vai aí. Feito menino que está aprendendo as coisas sem saber e está mexendo no que não sabe, enfim. Mas, versículo 28, vamos lá. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tem gente, às vezes, gente, que se empolga, né? Oh, mas o Espírito Santo está falando comigo. Quantas vezes eu já tive, depois de outras pessoas que oraram, interpretaram, e o Senhor falou comigo, eu não terminou o culto, eu fui até a pessoa. Sem problema nenhum. Não, é porque se não tiver na unção, não consigo. Como é? O sujeito, a Bíblia diz que o profeta, a unção, ela está sujeita ao profeta. Ah, pastor, quer dizer que agora o senhor está dizendo para mim que manda na unção. Não, eu não estou falando isso. Estou dizendo que quando Deus quer falar, meu irmão, a gente fala. Não precisa ser no momento de música, no momento de adoração, não é necessariamente ser assim. O mover, a unção, a música nos levanta, nos inspira para falar. Nos deixa até mais ousado. Então, vamos lá que Dani está virada hoje. Aí vai falar, tem uma palavra de Deus. E cuidado com a palavra de Deus para os outros. Toda palavra que Deus dá para alguém, gente. Primeiro, profecia, exorta, consola e edifica. Só isso. O quê? O que já está dentro de você. Segundo, nunca, preste atenção nisso, nunca o Espírito Santo vai envergonhar alguém. Nunca vai expor. Chegar assim, eu conheço a tua vida. Deus está me dizendo, está aqui, vocês todos me ouvindo, eu estou falando com gasofilácio. Quero dizer que Deus está mandando dizer que você está devendo na venda de Neide. E pague lá, porque isso é uma vergonha para você que é crente, gasofilácio.
Ou está dizendo, você está se prostituindo. Deus nunca vai expor ninguém, meu irmão. Aí a gente, inspirado por Deus, mas foi Deus que falou. Vou dizer uma coisa. A água do Espírito, ela sempre é limpa, mas o cano pode ter sujeira. E sabe quem é o cano? Diga, sou eu. Aí às vezes a gente vai lá, todo espiritual, quase flutuando, né? Aí vem com uma profetada. E não uma profecia para alguém. Cuidado com isso, isso aí pode ficar em outro momento. Mas vamos lá. Verso 29, a gente já está acabando. Queria chamar o tecladista aqui, Rafa, por favor. Verso 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Esse aqui, quando eu estiver falando sobre as manifestações do Espírito, eu falo sobre esse julgamento aqui. Só deixando logo ciente que não é para julgar a vida não, tá? É o que foi dito. Pelo crivo da palavra. Mas isso é outro dia. Vamos lá. 30. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, pois todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. 32. Os espíritos dos profetas, são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conversem. Aí ele começa a falar aqui, e eu posso até ajudar quem não conhece isso um pouquinho, mas aqui é uma cultura que havia naquele tempo, que ele começa a dizer que as mulheres devem ficar caladas quando estiverem na igreja. Ah, pastor, e por que as mulheres pregam aqui na igreja? Porque ali era uma cultura, todo um processo. Na aula de... eu não sei se é história, não lembro agora, mas o professor do Rema vai ensinar essa aula de história, não é isso aqui? Na aula de história você vai aprender sobre isso, sobre essa cultura e por que que Paulo disse isso. Mas faz o Rema, Rema tem, o ano que vem não, 27. Aí você descobre. E aí pula para o versículo 39. Glória a Deus. Cadê o tecladista? Cadê Rafa? Rafa? Come on here, please. 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Procure sim o dom de profetizar, mas não proíba ninguém de falar em outras línguas. Então a oração em línguas, aí ele diz, versículo 40, né? Tudo porém seja feito com decência e ordem. A oração em línguas é isso, meu irmão. É uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que nós precisamos utilizar. Nós precisamos estar orando em outras línguas. Edifica o nosso espírito. Nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito. A nossa fé é tão exercitada que quando a gente ora em outras línguas, a gente vai começando a ter mais intimidade com o Senhor. Basta um sussurro dele que a gente já é alcançado. A gente já percebe que é Ele falando conosco. E também a gente percebe quando não é Ele. Uma das manifestações do Espírito se chama discernimento de Espírito. O discernimento de Espírito, ele logicamente discerne espíritos maus e ruins. E é mesmo, pai? É mesmo, pastor? É verdade. Maus e bons. Espíritos maus como demônios. O quê? Misericórdia, pastor. E também anjos. José viu anjo, Maria viu anjo. Discernimento de espírito. É mais ou menos quando a gente entra num ambiente, está bem pesado. Você já entrou, por exemplo, numa casa onde um casal brigou. Você percebe que está pesado ali, não é? Você já entrou numa casa onde tem um endemoniado? Alguém já teve esse prazer? Que não é prazer não, mas alguém já entrou? É ruim ou não é? É triste, é um peso terrível. Eu já entrei em casas, até era uma vizinha de Juliana, uma irmã que era daqui da igreja. E ele disse, eita, aí assim, onde o pastor está, né? A ovelha se aproveita logo. Tem um demônio ali, chama o pastor. Eu digo que tu não expulsa não, mas o senhor está aqui, vai lá. E eu fui. Quando eu cheguei na casa lá, aí estava lá, todo se distorcendo naquele plantinho, né? E no meu espírito, não. Percebi na hora. Eu já entrei, fui entrando lá em línguas, orando em línguas, agora eu pego. Mas quando eu cheguei não era munganga. Você sabe o que é munganga, né?
Fingimento. Quando a gente está orando em outras, quando nós estamos orando em outras línguas, a gente fica sensível a perceber essas coisas. Foi tanto que eu disse para ele, eu olhei para a cara desse, tenha vergonha. Isso é ele está fingindo. Oxe, ele ficou com raiva, ficou bom também. Não precisou nem usar o nome de Jesus, foi ligeirinho. Acho que a raiva tirou o demônio, não tinha demônio não. E ele ficou bom. Aí pronto, aí foi lá na casa, estava todo mundo, e a mãe braba, porque ele estava brabo, fingindo que estava endemoniado lá. Mas não tem nada não, vamos embora. E pronto, fomos embora. Eu sabia disso. Mas é a maneira que o Espírito Santo nos revela, através do discernimento do Espírito, que vem quando nós somos cheios do Espírito Santo e nós temos intimidade e oramos em outras línguas e começamos a nos edificar. Vamos ficando mais maduros. Olha, Efésios 5, 18 diz assim, 18 e 19, enchei-vos, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, entoando cantos de coração, e hinos e cantos espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 12, olha o que Paulo diz, foi o versículo da meditação de hoje. Se você não está ouvindo a meditação, se está ouvindo, clica lá, joinha, compartilha, você alcança muitas vidas. Então, eu mesmo escuto, diz a Elisângela que eu gosto de me escutar, e sou eu quem grava, eu e Fernando, né Fernando? Fernando é meu parça nisso daí, e ele queria botar eu para fazer não, deixa depois, aí começa, né Fernando? Mas no versículo de hoje, dizia bem assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverais, ou sede perseverantes. Nós precisamos perseverar. Eu já tive, uma aluna do Rema agora, uma senhora, e ela disse que há muito tempo ela tinha sido cheia do Espírito Santo, e ela falava em outras línguas, mas porque não perseverava, ela começou a esfriar e desacreditar daquilo. Mas graças a Deus, na aula lá em que as outras, foi 8 pessoas que foram cheios do Espírito Santo, a gente impôs as mãos sobre ela lá e ela ativou de novo, destravou de novo. E aí toda aula que a gente começava, estava ela chega feliz da vida. Na oração, perseverança. Se eu tivesse desistido no começo, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque eu só dizia laba, 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 laba. Dava até para imitar, laba, L-A-B-A. Eu fazia isso quando era novo, na fé. Há quase 30 anos atrás já. Mas a oração em línguas é uma ferramenta que eu e você temos. E nós precisamos praticar essa oração. Isso vai nos ajudar a discernir as coisas, vai nos ajudar a decidir as coisas, vai nos ajudar a ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito, vai nos ajudar, gente, a viver melhor do que o que a gente está vivendo. Discernimento, a oração em línguas nos ajuda a tomar decisões, gente. Sabe quando eu tenho uma decisão séria para tomar na igreja, que a minha decisão afeta um todo, eu paro um tempo, eu digo a Elisângela, já sabe, esse amor, eu preciso ir para a igreja. Ela já sabe. Quando eu digo isso, já chega aqui à tarde, os meninos que trabalham aqui, eu digo, olha, vão-se embora e pode deixar eu aqui. Que eu estou com inclinação, eu tenho que decidir algo muito sério e começar a orar em línguas. Quando eu fui decidir sobre a marcha, rapaz, eu tinha que decidir, é um desafio grande, eu gosto de desafio, mas eu tenho que saber se era vontade de Deus. Gente com o resultado a gente tem da marcha. Gente tem cidades, gente de todas as cidades aqui vizinhas estão vindo para cá, gente. Gente de Monteiro, de Pera, Venturosa, Alagoinha, Sumé, Zabelê, Serra Talhada, Custódia, Tupanatinga, Ibimirim, Itaíba, Buíque. Gente, vai dar assim, ó, de gente. Só uma decisão, sabe? Mas sabe o que é isso? Eita, pastor, que coisa boa, vai ficar lindo. Meu irmão, não é para ficar lindo não. Vai ficar, mas no propósito não é esse não. Esses que vêm vão ser edificados, nossa cidade vai ser abençoada e muitas vidas vão ser ganhas. Tudo isso, meu irmão, por causa de uma decisão tomada mediante uma direção do Espírito. Veja a importância de nós pararmos e orarmos em outras línguas. Você precisa dessa prática, meu irmão. Parece loucura, mas não tem problema não. É loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia!
Então ore em outras línguas. Se você não ora e quer ser cheio do Espírito Santo para sair daqui hoje falando em outras línguas como evidência desse encher, você pode vir aqui, eu posso orar por você agora. Agora, e você sai daqui orando em outras línguas, cheios do Espírito Santo. Se você quiser, pode vir. E se você já é cheio do Espírito Santo, nós vamos praticar isso hoje à noite.